Pai do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Mais uma vez estamos muito felizes de estarmos juntos novamente com mais um podcast, né? Desta vez, como vocês podem perceber, o nosso time está completo. Como eu estava com saudade desse time, viu? Professora Gedídia, professora Não Thaís, é? né? Glória a Deus por isso. Meu nome é, para você que não me conhece, meu nome é Daniel. Eu sou professor de adolescentes ali do Templo Central. E estão na minha companhia aqui a professora Thaís, professora Gedígia, que eu peço para se apresentar, né, para os irmãos que não as conhecem ainda. Pai do Senhor. Pai do Senhor, meu nome é Thaís, também sou professora lá no Tempo Central, da turma de adolescentes. A paz do Senhor, meu nome é Gedídia. Tempo vocês vão pegando o jeito de falar o meu nome. Já peguei, já. Já, né? E eu sou psicóloga, sou professora da escola dominical, sim, e estamos aqui para aprender juntos. Você que é professor, se quiser deixar um comentário, uma pergunta, né? Nós podemos também entrar em contato com você, responder um comentário, né? Tá bom? Hoje a gente tem bastante coisa para conversar e tem dinâmica para disponibilizar para vocês. Amém, glória a Deus. E a nossa lição, queridos, é a lição de número 8, né? Que tem como título O Segundo Diário de Viagem, né? Da segunda viagem do apóstolo Paulo. A mensagem se encontra lá em Atos capítulo 16, versículo 31, que diz assim: Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa, né? Esse A texto mensagem que... central, né? Mensagem central da lição, né? Que é justamente algo que a gente vai conversar bastante aqui, mas a professora Thaís tem um auxílio didático, né, professora, para a gente. Isso. Pois é, professor, como a gente sabe, né, essa lição, ela tem muita história, né, contando os lugares em que o apóstolo Paulo percorreu nessa segunda viagem, né, não só mostrando os lugares, como também relatando o que aconteceu em cada um desses lugares. E nada melhor, né, vou logo compartilhar aqui, nada melhor do que ter o auxílio de um mapa, né, é muito Exatamente. importância, né, se utilizar o mapa para que os alunos possam visualizar, né, os locais, não ficar uma coisa solta na mente dos adolescentes, mas eles Ainda têm mais com tantos nomes visual. estranhos, né? Pois é. Tantos nomes Então é muito difíceis. isso. Então é muito importante que eles tenham algo que eles possam visualizar e ter uma noção, né, dos locais que Paulo percorreu, né? Então já vou deixar aqui uma sugestão que o professor se sinta à vontade, né, para utilizar a dinâmica ou não, fica a critério do professor. Se quiser implementar, tudo que for feito para enriquecer é válido. É uma dinâmica, né, por ser justamente muita história, ao invés dos alunos ficarem só ouvindo o professor falando e contando a história, a sugestão também dos alunos poderem contar a história, né? Então, aqui tem bem explicadinho o que pode ser feito, né? Escrever no papel os lugares, né, que Paulo percorreu, tem as referências também, é importante colocar. Vai ser sorteado esses papéis e vai ser dividida a turma em 3 grupos. Cada grupo vai pegar um papelzinho e vai tirar lá ou Filipos, ou Tessalônica e Bereia, ou Atenas e Corinto, né? E ali eles vão ter que ler, né, as referências e contar na sala de aula o que eles entenderam do que eles leram, relatar. A forma, professor, deles conseguirem aprender e estar mais atuantes e participantes da sala de aula, né, do que estar ali apenas sentado, ouvindo a história. Isso pode ficar um pouco monótono para eles, eles se distraírem, perderem a atenção, então é uma forma deles estarem incluídos, né, na aula que vai ser dada. Inclusive, eles podem ter o auxílio do mapa também, né? Eles irem relatando, né, o que eles leram e mostrar no mapa para o resto da turma o local onde Paulo se encontrava. E também fica a sugestão, professor, se você tiver um grupo no WhatsApp com eles, você pode até fazer com que, conversar com eles e sugerir, né, já lançar para eles aqui essas referências, dividir as turmas, para que eles possam encenar, né, eles prepararem uma encenação para apresentar no domingo. Né? São sugestões que a gente vai dando aqui para que você, professor, consiga dinamizar cada vez mais sua aula, né, deixar a aula mais rica, mas fica a critério de cada professor.
Isso, eu estava lembrando também, Thaís, Daniel, que é muito interessante quando a gente faz a relação do mapa antigo com o mapa atual. Então, falar, por exemplo, que os acontecimentos se referem também a países que ainda existem hoje, como Roma, Atenas, né, que a Turquia é a região do Oriente Médio onde teve muitos acontecimentos bíblicos, onde tinha, onde agregou-se as igrejas, né, paulinas, vamos dizer assim, que Paulo escreveu as cartas. Então, quando faz essa relação do país atual com o país antigo, né, ou com as cidades antigas, é interessante, o aluno fica levantando o conteúdo histórico que ele tem, até da própria escola, né? Ele viu sobre Atenas, sobre os deuses, né? No próprio livro de Atos fala do templo de Diana, né? Então, são informações do contexto secular, mas que agregam ao conhecimento bíblico. A gente precisa sempre fazer esse exercício e os adolescentes estão lá estudando história, né? Grécia, o contexto grego-romano. Daniel sabe de qual é salteado, né, Daniel? Algumas coisas. Ah, com Porque certeza. advogado, meus irmãos, é assim, sabe Tem que tudo saber, não antes tem de Roma. jeito. Tem que E saber tudo aí, qual é salteado. eles vão elencar esses conhecimentos, né, para o contexto bíblico. Então, vale a pena também você, professor, dar uma olhadinha no conteúdo sobre a Grécia, sobre Roma, né, para relembrar a eles essas questões. Amém, glória a Deus. Então, professor, professora, anote essas dicas preciosas que as professoras Thaís e Gedidia deram, porque com certeza vão enriquecer bastante a sua aula, né? Nada mais didático do que você incluir o seu aluno no ensino, né? No processo de ensino. E os métodos pedagógicos já falam que quando uma pessoa ensina, esse é o método que ela mais aprende, né? Então, como professora Thaís, professora Gedidia, explorou aí, tá bom, queridos? E, como nós já adiantamos, essa é uma lição que vai abordar sobre muitos aspectos que podem ser comentados, né, que podem ser ensinados aos alunos, né? No tópico Vamos Descobrir aqui, o comentarista da lição fala sobre a viagem de Paulo à Europa e a quantidade de eventos que aconteceram, né? Reencontros, conversões, batismo, libertação, prisão, terremoto, o ensino das escrituras, né? Quantos eventos aconteceram, né? Eu lembro que quando eu era pequeno, meu pai me dava para ler um livro de um autor chamado Júlio Verne. E ele tem livros 20 mil léguas submarinas, Uma Volta ao Redor do Mundo, e tantos eventos extraordinários aconteciam naquela ficção. Mas eu estava lembrando, o livro de Atos talvez tenha até mais, né? Tem até mais eventos, e não é ficção, é realidade, né? Então, vamos incentivar os nossos alunos a ler essas histórias tão extraordinárias, queridos. E Inclusive, é até importante o professor incentivar que eles façam realmente a leitura, né? Tem até as referências. De Atos 15, o capítulo 15, do versículo 36, até o capítulo 18, versículo 22, relata toda a história, né? Tudo que aconteceu na segunda viagem de Paulo. Isso inclui até a lição número 7, como a lição 8. Então, é importante até que o aluno leia em casa, tenha esse estímulo de ler, para eles já chegarem lá sabendo também. isso, com E Que como se tal, fosse um certeza. trailer, né? Do que É, aconteceu. que tal uma exato. gincana de leitura no WhatsApp, hein, professor? Gincana aí no Ótimo, final, excelente dica. no final da semana ou para o domingo seguinte, né? Programar um prêmio, uma caixa de chocolate, né? Alguma coisa assim. É bacana. Exato. Todo incentivo, queridos, é sempre bem-vindo, tá certo? Então, usem desses recursos que você com certeza vai atrair ainda mais a atenção do seu aluno para a lição de domingo. E o tópico número 1, né, já iniciando aqui os nossos comentários sobre essa lição, tem como título O Encontro com Novas Pessoas, né? E o comentarista aqui faz referência a inúmeras pessoas que o apóstolo Paulo teve contato na sua segunda viagem missionária, né? Nós podemos citar aqui, a título de exemplificativo, é a Lídia, né, quem ele converteu lá em Filipos. Tem Jasão, né, que era um irmão lá da igreja de Tessalônica. Tem Dionísio, né, que se converteu em Atenas. Tem Priscila e Áquila lá na igreja de Corinto. O próprio Timóteo, né, a quem Paulo chamou para seguir, para que ele seguisse o apóstolo Paulo e depois virou um grande líder, né?
Então, esse tópico número 1, que é um tópico que não é tão extenso, abre para nós a possibilidade de abordarmos com os adolescentes a importância das amizades, né? A importância de nós sabermos escolher pessoas para serem os nossos amigos, né? Temos exemplo de pessoas que se desviaram do caminho porque escolheram más amizades. Mas temos quantos de nós não conhecemos, né? Exemplos de pessoas também que se converteram à fé cristã por conta de uma amizade cristã, uma amizade boa, né? O apóstolo Paulo, lá, né, quando ele vai escrever a carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, ele vai falar: as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, e nessa fase, né, que é a adolescência, é muito comum que os adolescentes não tenham um filtro tão rebuscado, assim, né, de amizades. Acham uma pessoa legal, então, ele é meu amigo, ele é muito legal, ele me dá atenção, ele é legal, nossa, é meu amigo agora, meu amiguinho do peito. Daniel, estou lembrando aqui como é importante também a gente, enquanto professor, trabalhar o conceito de amizade de hoje em dia, que está totalmente diferente do passado, né? Exatamente. As redes sociais transformaram o conceito do que é amigo, que é você ter 1 milhão de amigos no Instagram, né? Que eles chamam de amigos, né? No canal do YouTube, eles dizem que a razão do canal existir, né? A razão desse canal existir são vocês. E aí, o que é, assim, a razão de um tema, né? Tem a ver com amizade, realmente, né? Eu gostei muito quando a lição colocou assim que Paulo tinha amor pelas almas e dedicava tempo... Mulher, você me roubou as palavras. Então, a gente está bem conectadinha hoje. Conexão divina aí, viu? Transmimento. Meu Deus. As duas de branco. Isso, deu certo demais. Gloriana, vocês combinaram, não é possível. Tata, vou deixar você falar não, assim. Não, mulher, pode falar. Olha só, e aí a lição usa várias vezes, professor, temas atualíssimos que a gente precisa se apropriar. A gente está lidando com adolescente e precisa se apropriar de alguns termos. O tempo todo ele está falando, a lição está trazendo a equipe de Paulo. A equipe, né? A equipe preconiza que o trabalho era delegado, que havia divisão de tarefas, né? Isso é uma ideia interessante da gente passar, que o ministério de Paulo não foi construído só e somente só por ele, né? E aí, quando a gente pensa que um ministério precisa ser construído, que a vida da gente, que os nossos amigos têm que ter também, eu não diria uma função, mas uma direção, um propósito, né? E a gente vê que Paulo amava as almas, né? Então, a gente é amigo de A, de B e de C, por quê? Porque ele é legal, porque ele me interessa, né? Porque ela faz uma coisa legal para mim, né? E aí a gente tem que refletir nisso, né? Nem Tatá. E o tempo, então, dedicar tempo. Como é que a gente separa agora o tempo virtual do tempo presencial? E eu gosto muito de dizer que as pessoas dizem assim, não tenho tempo. Tá, então não tem vida, porque vida é tempo, tempo é vida. A sua vida se desenvolve em 24 horas. Não tem como você desenvolver em 25, nem menos do que isso, né? A não ser que seja a vida eterna. Aí não tem limite. Mas aí, se a gente pensar que a gente tem que dedicar tempo a pessoas e a gente, às vezes, se dedica mais às coisas, né, do que às pessoas, esse é uma discussão até para nós, enquanto professores, enquanto cristãos, né? Às vezes a gente está focando mais sei lá, no conteúdo da lição. E o professor Daniel aqui, ele é ótimo, ele sempre reflete, sempre faz a gente relembrar o quanto é importante o vínculo, não existe aprendizagem sem afetividade, né?
E aí, o que tu acha, Thaís, de Paulo, mulher? Concordo. Isso, Vou discordar, mulher. Tem nem como discordar disso aí. Não tem Possível, como. né? Mas realmente, o que a irmã Gede já falou é muito importante. Eu até tinha sublinhado aqui que realmente ele amava, ele tinha amor pelas almas, né? E aqui o que eu vejo nesse tópico primeiro é a importância de criar novas conexões, né? De fazer amizades. Porque você vê aqui que a maioria das pessoas que se converteram através de Paulo se tornaram colaboradores para o reino. Foram recrutados através de Paulo para a obra do Senhor. Então, o evangelho é para as pessoas, né? É importante. Então, a importância é o quê? As almas, as vidas. Por isso, devemos essa conexão, seguir o exemplo de Paulo, por onde passar, criar novas conexões, né? E conexão não se faz apenas de forma superficial. Conexão é algo muito profundo. E a partir daí você poder influenciá-las para o reino, influenciá-las para o bem, para Cristo, né? Para que elas formem parte também dessa equipe, né, do reino de Deus, para recrutar mais e mais pessoas para Cristo. Professor, eu lembrei também agora, professores, de outro ponto que pode ser explorado aí, que é a questão desse tempo de isolamento que foi passado, né, de pandemia. 2 anos eles sem aula, 2 anos eles sem poder ter uma vida social como tinham em outros anos, e tem uma fala de psicólogos, né, já, que diz que tem a sequela da pandemia, que é a pandemia na saúde mental, e que a importância dessas conexões fala de uma socialização que não aconteceu no processo de desenvolvimento dos adolescentes e que precisava ter acontecido, né? Os adolescentes, professores, eles se desenvolvem nos seus pares, né? Por quê? Porque até os 11, 12 anos, eu acho que nem isso tudo, mas até uns 10, 11 anos, eles já sabem de tudo do pai, da mãe, já conhece como o pai funciona, a mãe funciona, o irmão funciona, a casa funciona, já explorou todas as partes, desde que tem 2 aninhos de idade que está lá explorando os lugares da casa, né? Explorando as coisas da mãe. E aí, quando chega nos 11 anos, 12 anos, começa a ficar interessante o que é externo à família, o que é de fora. E aí, esses adolescentes que estavam na pandemia, quem tinha 12 anos na pandemia, 13 anos na pandemia, não teve essa possibilidade, eles continuaram dentro de casa. Então, hoje a gente vê uma resistência a sair de casa, resistência a conhecer pessoas, não faço questão de falar com pessoas, eu não sei me socializar, né? Alguns deles têm essa fala de que não me socializo bem, né? E a gente precisa combater isso e cuidar disso, né? Porque como cristãos a gente sabe que a vida social, a congregação, a igreja, não se espantem se vocês ouvirem, eu não estou com motivação de ir para a igreja, né? Alguém diz isso. Alguns adolescentes estão com essa fala. E aí a gente tem que fazer a fala de que, imagine se Jesus não tivesse se motivado a morrer na cruz, né? Então a gente tem que trazer de volta o valor do sacrifício de Jesus, do evangelho, e trabalhar com eles essas questões. Conexão, professor, não significa só fazer amiguinhos. Hoje em dia, fazer uma conexão é criar um vínculo que é muito importante e está em falta. Tá certo? Amém. Glória a Deus. Olha Vamos quantas nos informações, né, preparar. professor? E relevantes aí. Só para nós encerrarmos esse tópico, eu lembro de uma vez, eu era pequeno, e eu estava na casa do meu avô, ele era um pouco bruto, assim. E eu lembro que eu falei pro meu pai, um colega meu tinha me ligado, e para ir para casa dele, né? E eu falei, pai, me deixa lá na casa do meu amigo. Aí meu avô falou, você não tem amigo não, seu amigo é seu pai, é sua mãe. Eu fiquei, né, sem entender aquilo. Eu, não, mas é meu amigo, como é que só meu pai e minha mãe, e anos depois eu fui entender, né? Aquilo que o meu avô estava querendo alertar sobre a importância da gente distinguir o que é uma amizade e o que é um colega, né? Por isso que a gente é importante falar sobre esse assunto com os nossos alunos, queridos. E, saindo desse tópico primeiro, indo para o nosso tópico segundo,
O tópico segundo tem como título A Parada em Filipos, né? Aqui nós entramos propriamente na segunda viagem do apóstolo Paulo, né? E a primeira cidade, né, digamos assim, a porta de entrada da Europa foi justamente a cidade de Filipos, onde a lição de número 7 já tratou um pouco sobre essa viagem, né? Foi lá que Lídia e algumas irmãs foram convertidas, né? Essa cidade de Filipos foi aquela que o apóstolo Paulo, alguns anos depois, escreveu as cartas filipenses, né? Esse nome pode soar familiar, né, para o nosso aluno. E nessa cidade, queridos, a Bíblia nos conta a história de uma jovem vidente, né? Uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? A lição até informa aqui que o termo grego parece ser o espírito de Piton, né? Porque fazia referência à cidade grega de Fiton, né? Que era onde existia o oráculo de Delfos. E lá existia essa moça que tinha o espírito de adivinhação e rendia e dava muitos lucros, né? Para os senhores dela, né? Porque ela conseguia adivinhar o futuro, né? Imbuída daquele espírito maligno. E a Bíblia nos conta que ela gritava em alto e bom som quando o apóstolo Paulo e Silas passavam e dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos, né? Não era uma mentira que ela estava falando, né? Mas quem estava falando ali era o espírito de Satanás. Então existia uma intenção maligna ali por trás, né? Provocá-los, exatamente causar confusão, talvez porque não provocar uma semente de orgulho no coração deles, né? A Provérbios fala que a bajulação pode armar laços, né? E certamente será algo que o Satanás estava querendo fazer no coração dos apóstolos. E a Bíblia nos conta que Paulo, né, e Silas, com o discernimento espiritual que eles tiveram, imediatamente expulsaram o demônio daquela menina, o que causou a revolta dos senhores dela, né? Porque a partir de então agora eles não teriam mais aquele lucro, né? Acabou o lucro, acabou o dinheiro, né? E eu fiquei pensando, professoras, como existiriam, né? Assim, como existiriam, né? Hoje em dia, existiriam negócios que poderiam ir à falência caso as pessoas se convertessem em massa, né? Locais que são dedicados exclusivamente para Centro pessoas que eu não vou nem falar aqui para já, a gente né, já uma situação, mas todo mundo entendeu. sim, sim, baladas, né? Locais que vendem Pois bebidas é, alcoólicas, né? Quantos não prostíbulos. prostíbulos, quantos não iriam à falência caso as pessoas se Uhum. convertessem em massa, né? Gente, E pense aí nos canais do YouTube, nos canais de televisão, as falácias, os espíritos malignos, as adivinhações que estão acontecendo e eles estão propagando como verdades na vida das pessoas. Aqui, né, metade ia perder os seguidores, né? com Uhum. certeza, Verdade. com certeza. E é porque a gente tem que ter essa noção de que a nossa cultura cristã é totalmente da cultura do mundo, né? E em razão disso, as pessoas que, aqui voltando para a história, denunciaram Paulo e Silas de estarem causando desordem na cidade, né? Ó, esses arruaceiros aí estão fazendo coisas erradas aqui, pregando costumes que não são nossos costumes, né? E o resultado disso, como não podia ser diferente, foi que eles foram para a prisão, né? E lá nós temos aquele açoitados, né? Sofreram bastante ali. E a palavra de Deus nos diz que em vez de eles ficarem reclamando, eles estavam orando e cantando, né? Que maturidade espiritual, né? É Ah, impressionante. a gente escuta uma coisa dessa e fica sem maturidade, É né? Porque A verdade. gente fica, E é meu a gente interessante, Deus. vê. isso é interessante, uma história até para a gente aprender, né? Que muitas vezes acontecem, porque tem pessoas que acham que ser crente é quando tudo vai bem, eu sou de Deus, eu estou fazendo a obra do Senhor, então tudo vai ir bem, tudo vai dos conformes, como eu planejo, como eu quero, tudo certinho. E não, né? Às vezes Deus pode se utilizar de uma situação ruim para um bem muito maior, né? A gente vai ver, já estou me adiantando, que a gente o professor Daniel vai continuar falando o que aconteceu, né? Já estava dando spoiler aqui. Tá dando spoiler, professora Thaís. Mas então eles passaram por essa situação bastante complicada e em vez de murmurarem, eles cantavam, oravam. E o resultado disso foi que, inesperadamente, aparece um terremoto, abre, né, as prisões e imediatamente o carcereiro acorda, né, que estava fazendo a vigia
dos prisioneiros e ficou atordoado e quase ia se matar, né? Porque viu que exatamente os prisioneiros conseguiram fugir, mas na verdade não, eles estavam lá, né? E Paulo e Silas impediram, né, que aquele suicídio se consumasse. O carcereiro perguntou: meu Deus, que Deus é esse? Como é que eu faço para conhecer esse Deus, né? Que Deus é esse que faz abrir prisões através de um terremoto? Eu quero esse Deus para mim, né? E ele faz essa pergunta para Paulo e Silas, né? E eles respondem que se ele cresce em Jesus Cristo, seria salvo ele e a casa, né? Que testemunho, né, queridos? Que experiência Isso é uma extraordinária. mensagem muito linda, uma história muito linda, porque isso mostra que mesmo em tribulações, mesmo quando tudo parece estar dando errado, a gente tem que louvar, a gente tem que agradecer, a gente tem que louvar ao Senhor, porque é importante entender que todas as coisas que nós vivenciamos aqui são passageiras, né? Isso aqui é pouco, né? Tudo é temporário, o que importa é a eternidade. Não se compara. Eu estou padecendo pelo quê? Pelo reino de Deus. Então, tudo vale, né? E isso também me faz lembrar do versículo em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o bem. Amam a Deus. Então, se você ama a Deus, está no centro da vontade dele, confia que mesmo nas coisas ruins, né? Ele está cuidando de tudo e a vitória vai chegar. Amém. Glória a Amém! Glória a Deus. Deus. Gente, Todas eu as tava. coisas. Olha esse percurso maravilhoso desse texto, né, de Atos, porque essa jovem, ela era escrava. Ela precisava de um processo de libertação. Quem ia fazer isso? Quem ia provocar a libertação na vida dela, né? Ela estava talvez ali querendo, talvez, né, gente? Vou falar talvez porque é só uma conjectura, talvez querendo sair dessa vida de escravidão, porque ela tinha os chefes dela, né, os senhores, oprimida com certeza, porque os trabalhos do diabo, eles sempre requerem sacrifícios também, né? Ele exige, ele escraviza, porque o desejo dele mesmo é ganhar a alma da pessoa. E assim como hoje, antigamente, o trabalho dele é levar as pessoas para o inferno. Então, imagine que Paulo provocou um processo, Paulo e Silas, né? Eles iniciaram ali, através do discernimento de Deus, né? Através da comunhão com Deus, um trabalho de libertação daquela cidade, né? Quantas pessoas que eram atendidas por aquela moça deixaram de ser atendidas e a gente já viu que uma conversão em massa ia fazer muita gente, né? Ficar insatisfeito financeiramente, e a ruína e falência, né? E como é importante essa conexão também com o céu, né? Conexão com o poder de Deus. Porque quando a gente fala de maturidade espiritual, que foi um termo muito feliz que o professor Daniel usou, eu ouvi o pastor Hernandes Dias Lopes falando assim, você pode ser, uma coisa é ser revestido do Espírito Santo, outra coisa é você ser cheio do Espírito Santo. E ele fez um pouco essa distinção, pode ter sido até didática, mas há pessoas que são, por exemplo, batizadas com o Espírito Santo, né, que na promessa de Deus já receberam o revestimento de poder, mas a atuação delas ainda não demonstrou o poder de Deus, né? E a gente está aqui na terra com, o Senhor Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores. Meu Deus! Ele curou, ele fez cego ver, aleijado andar, e a gente esquece que o poder de Deus é real, né? E quando a gente ora, as coisas acontecem, né? Eu digo porque eu estou buscando e quero mais, e já vi, né? Sempre mais, sempre mais. É, Glória. e assim, e quando ele diz assim que eles oraram e cantaram, é a grande chave, né? Até a neurociência diz que a gente tem que parar de reclamar, a gente tem que agradecer. Sabe aquela coisa que está na moda?
professor, gratidão, né? Gratidão, gratidão. Todo mundo agora usa a palavra gratidão, né? Ele tem que sair só da teoria e aplicar gratidão, né? Exatamente. Ô, Exato. nossa Sair da mestra, né? modinha. Exatamente. E o exercício da gratidão, de fato, de dentro para fora, serve de remédio, como já dizia Provérbios, o coração alegre serve de remédio, É né? verdade. Aí eu fico Glória a rindo, né? Deus. Porque a neurociência descobre agora e a Bíblia já dizia há Já milênios. diz há muito tempo, é verdade. Exatamente. Então, assim, a gente precisa usar a oração e a adoração, né? O louvor a Deus com o intuito também de quebrar cadeias. Tem um hino de Eichla, dica para o professor. Tem um hino de Eichla que fala, o título do hino é Terremoto, e o início do hino é: seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo. Por quê? Porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar. Ó, Glória a Meu Deus. Além de Deus, professora, tem uma cantora de aqui também. Deus. Que não benção, é? viu? Descobrindo talentos, né? Glória Que a benção, Deus. viu? Gente, é Que porque glória a vocês Deus. têm que botar esse hino para os adolescentes. Ah, tem Esse tudo a hino ver, De né, com a marcou. nossa Esla, de lição. terremoto. Não, vamos Terremoto e agora falar sério. Esse hino marcou minha adolescência, marcou minha juventude, porque um terremoto é uma metáfora também para N coisas que Deus pode fazer na nossa vida. Deus pode causar um terremoto interno, Deus pode causar um terremoto na família do seu adolescente, um rebuliço, como diz o bom pentecostal, né? Pois é, gente, o segundo tópico é cheio do poder de Deus, viu? Amém, glória a Deus. E é interessante só observar, queridos, para fazer só um fechamento, que uma das epístolas, um dos livros da Bíblia que mais fala sobre alegria, é justamente o livro aos Filipenses, né? Que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na prisão. Olha aí o aparente paradoxo, né? O apóstolo Paulo tanto fala de alegria e de paz também, num livro que foi escrito aos Filipenses, era um livro que ele estava preso, né? Demonstrando aí que justamente a paz do crente, a alegria do crente não vem do exterior, vem do interior, né? Da alegria do Espírito Santo em nossas vidas. Então, esse, queridos, é o tópico de número 2. Mas a viagem de Paulo não acaba por aí, né? A segunda viagem, como vocês podem ver, é bastante extensa, né? Tanto é que a lição número 7 também fala sobre a segunda viagem dele. E saindo de Filipos, ele vai para Tessalônica e para Bereia, né? Como não poderia deixar de ser, quando ele chega em Tessalônica, ele prega o evangelho. Paulo não sabe fazer outra coisa a não ser pregar o evangelho, né? E ele começa a Ele pregar está nas cheio, né, sinagogas, professor? tá Está cheio cheio, da aquela palavra, ele sede, precisa aquela compartilhar. coisa, precisa compartilhar, preciso E fazer eu com que os gosto de outros dizer, vejam que eu tenho. eu gosto de dizer que Paulo não tinha só o conhecimento, ele tinha teórico, Deus construiu Paulo, Deus permitiu que Paulo tivesse o conhecimento dos fariseus, farisaico, né? Das leis, do judaísmo ortodoxo. Deus permitiu que ele tivesse uma experiência sobrenatural e Deus permitiu que ele recebesse revelações sobre o Evangelho de Jesus. Então, mais do que ele estava cheio de palavras, ele estava cheio de vida, de experiência, do poder de Deus, né? Glória a Deus por E isso, levando vice. isso para o mundo todo, né? Chegou até nós, Sem glória a Deus. cessar, e chegou até nós, glória a Deus por isso. E é interessante observar como a gente está falando sobre essa segunda viagem missionária de Paulo, né? Como o evangelho chegou na Europa, né? A Filipos foi a porta de entrada, como a gente já mencionou, e como isso repercutiu, né, na história da humanidade, né? Porque o berço do meio evangélico foi justamente a Europa, né? Basta a gente ver a Alemanha, Inglaterra, né? A própria Holanda, né? John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, enfim, tantos nomes, né, que nasceram exatamente da Europa, né, mostrando como isso teve uma repercussão histórica positiva, né, para todos nós. E quando ele chegou em Tessalônica, queridos, como já havíamos falado, ele começou a pregar, e o que aconteceu foi que algumas pessoas estavam, algumas não, né, várias estavam se convertendo,
pelo poder da palavra, e outras estavam sentindo inveja, né? É interessante observar como a palavra de Deus ela pode produzir esses dois efeitos, né? Existe até um certo teólogo que ele fala que a palavra de Deus é como o sol e o ser humano é como se fosse cera ou barro, né? O sol, quando ele vai com relação à cera, ele derrete a cera, mas em relação ao barro, ele endurece. Então, existem esses dois tipos de seres humanos, né? Que com a palavra de Deus amolece, se abre, se converte, e aqueles que se endurecem. E a verdade é que quando Paulo começou a pregar com Silas lá em Tessalônica, alguns judeus sentiram inveja, né? E começaram a falar mal dele, com aquelas mesmas acusações de que ele estava causando transtornos na cidade, eram arruaceiros, e foram em direção à casa de Jasão, né, que estava hospedando os apóstolos, e não viram os apóstolos lá, pegaram Jasão e seus familiares, jogaram na prisão, né? Depois, Jasão conseguiu uma fiança e conseguiu se libertar ali daquele meio prisional, e a partir daí os apóstolos fugiram para Bereia, né? Em razão dessa perseguição. E a palavra de Deus nos conta que, chegando lá em Bereia, eles encontraram crentes que eram muito mais mente aberta do que aqueles crentes lá de Tessalônica, né? Eu acho muito interessante isso, porque a Bíblia também menciona que eles comparavam o que Paulo falava com aquilo que estava escrito, né, na palavra do Senhor. Eles não aceitavam tudo que, digamos assim, tudo que você está falando é certo. Não, eles falaram, não, é o que você está falando, pronto, deixa eu anotar aqui, deixa eu comparar com as escrituras para ver se condiz mesmo, né? E isso chama atenção, né? A gente pode chamar a atenção dos adolescentes para a importância de nós sempre compararmos aquilo que nós estamos escutando, seja numa aula, seja numa pregação, seja num vídeo de YouTube, seja num story do Instagram, com as escrituras, né? Que é o nosso parâmetro de fé, né? Tudo aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus tem que ser imediatamente descartado. Mas a gente tem que saber fazer esse filtro, tem que saber ter esse discernimento espiritual, né? O nosso adolescente ele tem que aprender a ter essa maturidade. A gente tem que chamar atenção para ele a respeito disso, né? Que não é tudo que falam que deve ser absolvido, que deve ser encarado como verdade. Eu fui numa igreja X, ouvi aquilo, tá? Mas será que aquilo está de acordo com a palavra do Senhor, né? Nós temos que incentivar os nossos jovens, os nossos adolescentes, primeiro a ler as escrituras, porque para comparar eles têm que conhecer, né? Então, eles têm que incentivá-los à maturidade espiritual. Exatamente, eles têm que incentivar a leitura deles à palavra do Senhor, e a partir daí, sempre que eles escutarem, ouvirem algo, comparar aquilo com a palavra do Senhor, para saber se aquilo está em consonância ou não, que era o que os crentes bereanos estavam fazendo, né? E o resultado disso é que muitos se converteram ali pela pregação do evangelho, né? Eu lembro até que na nossa cidade, né, Thaís, professora Gigi, tinha uma escola chamada Bereano, né? E, infelizmente, a escola, não sei se ela existe em algum outro estado, em outra Fechou. cidade, Não fechou, não sei foi? se em outro estado É, tem, mas aqui em Natal fechou. aqui em Natal fechou, infelizmente. Né? E eu sempre, a primeira vez que eu escutei esse nome, eu sempre tive curiosidade, meu Deus, Bereano, de onde vem esse nome? Quem é esse povo? Né? E eles nos ensinam importantes lições aqui nessa última parada do apóstolo Paulo. Fala Né? também da gente valorizar escolas que tenham o conteúdo bíblico, né, inserido no currículo também, né, escolas que estão levantando aí as questões dos princípios e dos valores cristãos, é muito importante a gente colocar isso para os adolescentes, porque muitos pais fazem eles escolherem as escolas em função dessas coisas, né, e você estava falando, Daniel, eu estava lembrando também que às vezes a gente precisa ensinar o adolescente a ouvir e não opinar. Por quê? Porque essa maturidade espiritual, esse conhecimento bíblico, de fato, ele vai chegando com o tempo. Então, o que a gente também pode colocar para eles é: valorizem o que vocês estão aprendendo hoje, porque depois vocês vão usar isso, né? E quando vocês virem alguém no YouTube ou no Instagram, como você estava colocando, falando coisas que parecem, né? Parecem que são de Deus,
parecem que são bíblicas, mas a pessoa é muito diferente, a pessoa tem umas falas que divergem do que você aprendeu já, que sua mãe não concorda muito, mas ela está ali falando, sei lá, sobre os salmos, né? Eles precisam ouvir e examinar e talvez não opinar no sentido de esperar para ver o que acontece. Porque sabe o que está acontecendo? A gente tem um monte de influencers, né, de pessoas que bombam no Instagram e no YouTube, e daqui a pouco elas caem, somem, até cantores, né? E a gente tem N exemplos de grandes personalidades, pessoas que ficaram famosas, e que não que a gente também não esteja sujeito a cair, mas como a gente tem que saber observar, muito mais do que opinar, né? Opinar não é uma prioridade para quem quer aprender, porque quando você opina, você diz a sua opinião, diz o que você já sabe. Quem já sabe, não precisa mais aprender. Então, quando você ensina o adolescente a observar, a ser criterioso, a examinar tudo, né? Para depois, uma coisa é pressuposto da outra no versículo. Você primeiro examina, para depois você separar, para você reter ou você se afastar. Então, observar é uma habilidade que às vezes a gente não desenvolve. E os alunos, os adolescentes precisam, porque discernir não é fácil, né? Não é Inclusive, fácil. Fala, professor. inclusive, gente, já falando sobre influências, né? Também tem muitas pessoas, né, que tá com a vida completamente fora dos padrões bíblicos, né, que se falam cristãs, que utilizam a palavra de Deus, né, colocam, falam nos seus stories. Já vi alguns, né, falando sobre versículos bíblicos e só que eles trazem uma interpretação própria de determinado versículo que pode fazer com que o adolescente pense, mas ele está usando a palavra de Deus, mas aquele versículo está sendo deturpado, está sendo utilizado da forma que convém àquela pessoa. Mas se você for olhar a vida, né, é bagunçada, né? Então é importante que o professor tenha esse olhar para o aluno, de mostrar para ele a importância de examinar a palavra de Deus e se firmar apenas na palavra de Deus, considerando o seu contexto e a mensagem real que está querendo ser passada ali. Para quando vir essa onda, né, de doutrinas ou de ventos, né, de informações estranhas, né, o aluno esteja, opa, isso aqui, o versículo é bíblico, mas essa interpretação não é correta. Então, é como o professor Daniel estava dizendo, é adquirir maturidade espiritual. E o professor, como responsável ali na escola dominical, tem esse dever de instruir nesse sentido, que o aluno, despertar no aluno a vontade de conhecer mais a palavra de Deus, de estudar, se debruçar, orar, né, pedindo a Deus principalmente discernimento e sabedoria, para saber interpretar direitinho, né, para saber como falar, como agir. Inclusive, tem até um conselho que Paulo deixou a Timóteo, 1 Timóteo 4,12, que eu achei muito lindo, que diz assim: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Então, a gente deve pedir a Deus essa sabedoria para saber ser sábio no falar, no agir, né? No observar, como a professora Gidia estava falando, a gente precisa de discernimento para observar e conseguir saber qual a intenção. Discernimento é isso, qual é a intenção, né? Então, essa parte aqui que Paulo está em Tessalônica, né, e não, na Bereia, né, que os judeus, eles faziam isso, eles procuravam ver Paulo falando aqui, mas indo lá ver na Bíblia se estava tudo certinho, se batia realmente, isso aí é um exemplo a ser seguido. O adolescente tem que fazer isso também. É verdade. Glória a Deus. E, queridos, só finalizando esse tópico de número 3, como não poderia deixar de ser, Paulo também sofreu perseguições lá em Bereia, agora pelos crentes lá da Tessalônica, né?
eles descobriram, eita, Paulo está lá em Beré, vamos fazer confusão lá também, né? E até porque o evangelho é feito disso, né? Onde o evangelho chega com luz, as trevas vêm querendo ofuscar, né? E mas não conseguiu, nem vai conseguir, né? A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. E Paulo, mais uma vez, foge e vai para Atenas, né? Onde faz aquele famoso discurso lá do Areópago, né? Então, isso apenas mostra, né? Eu gostaria de ler uma frasezinha final aqui do tópico terceiro, que o comentarista é muito feliz quando ele fala assim, que as perseguições contra os apóstolos os empurravam para seguirem a viagem e pregarem em outros lugares, né? Quer dizer, Deus estava usando aquele propósito de perseguição ali para, né, propagar o evangelho, para espalhar o Cumprir o evangelho. objetivo do Cumprir evangelho, o né? objetivo do Alcançar todo evangelho. mundo. Exatamente, incrível isso. Eu estava lembrando até aquela desavença, né, que o apóstolo Paulo teve com Barnabé a respeito de João Marcos, se levava ele ou não para a viagem, e acabou que Barnabé não abriu mão de João Marcos, preferiu se desentender ali com Paulo do que desistir de João Marcos, levou ele para Chipre, né, enquanto Paulo ficou com Silas e foi para uma outra localidade. E eu estava lendo um comentarista bíblico falando sobre isso, ele falou que esse desentendimento fez com que, em vez de existisse uma caravana missionária, passasse a existir duas, né? Então é impressionante como Deus, né, usa situações aparentemente desfavoráveis para transformar em bênção, né? E glória a Deus por isso. A gente vê isso muito na vida do nosso apóstolo Paulo. E, finalmente, queridos, a gente vai para a nossa conclusão, né? O comentarista conclui dizendo que, em razão dessas conversões que eram operadas através da sua vida, o apóstolo Paulo ele não parava diante das dificuldades, né? Não havia obstáculo que atrapalhasse o propósito da pregação do evangelho, até porque o seu principal interessado é o próprio Senhor Jesus, né? Então, e não tem como lutar contra o Senhor Jesus, não tem como, é impossível. É como ele certa vez falou para Saulo, duro é recalcitrar contra grilhões, não adianta, né? E por mais que existam perseguições, por mais que existam dificuldades, o evangelho vai continuar crescendo, vai continuar sendo propagado, o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado, né? E a partir dessas palavras conclusivas, gostaria de passar também para as nossas professoras, para que elas dessem essas suas palavras finais sobre essa lição. Bom, essas viagens que Paulo faz, né, como o professor falou, em todas essas viagens, tanto a primeira, a segunda como a terceira, houve perseguição, eles foram açoitados, presos, não foi só que eles foram perseguidos e eles saíram fugidos, não, eles pegaram eles, apedrejaram, bateram neles, então eles sofreram realmente por causa do evangelho, sofreram na carne, né, nas emoções também, sentimentos, tudo isso foi afetado, mas eles não desistiram, eles não pararam, né? Eles perseveraram na obra do Senhor. E o que que nós vivemos hoje em dia comparado ao que eles viviam naquela época? Nós não estamos sendo presos, nós somos livres para pregar sobre o Evangelho, né? Então, é muito mais fácil hoje em dia propagar o Evangelho. Temos muito mais recursos, né, em redes sociais para que o Evangelho seja pregado. Então, professor, mostre isso para o seu aluno e faça com que ele veja o quão é fácil e o quão ele precisa aproveitar disso para divulgar o Evangelho de Cristo. Amém? Amém. Tem um versículo que eu estava tentando encontrar, mas vocês podem encontrar também depois, que diz assim: olhai, orai e vigiai, né? São três verbos, três ações que também precisam estar como objetivo aí, professor, para os seus alunos, além de toda a explanação da história de Paulo, né? Porque essa explanação, os princípios da nossa lição hoje envolvem o discernimento, a luta pelo evangelho, né? Oração e adoração como ferramenta de poder para enfrentar o mundo das trevas. Então, olhar significa examinar, né? Significa estar atento, observar. Olhar e orar significa estar preparado, estar com Cristo, né? Maior que está conosco, né?
O mundo vem com lança e com espada, mas a gente vai em nome do Senhor Jesus, né? Assim como Davi foi contra Golias. E vigiar, que fala da gente se manter prudente como as serpentes, e não só simples como as pombas, né? Então, Daniel falando de Timóteo, e eu pensando, poxa, o livro de Timóteo, né, que foi um discípulo de Paulo, né, vamos dizer assim, que foi fruto do ministério de Paulo, a história de Timóteo é maravilhosa, e eu já recomendaria você recomendar para os seus alunos ler o livro de Timóteo, porque ele começou o ministério dele por volta de 15, 16 anos, segundo os fatos históricos aí denotam. E o que é 15 anos hoje em dia? Não é a idade dos nossos adolescentes, né? Então, o nível de entendimento, de compromissos, riscos que ele assumiu, né, Timóteo, através de tudo que ele aprendeu com Paulo. Então, que Deus possa nos revestir de graça para a gente continuar lutando e vencendo os ardis, né? Contra os ardis aí do inimigo. Vamos juntos. Amém, glória a Deus. Se você é professor, professora, obrigado por ter estado conosco em mais um podcast, esperando que essas informações subsidiem a sua aula. Não esqueça de orar, de pedir o direcionamento do Espírito Santo na montagem da aula, nas dinâmicas que serão efetuadas, e que você tenha uma excelente aula, tá certo? Deus abençoe a sua vida, e se Deus permitir, até o próximo podcast. A paz do Senhor, fique com Deus, paz do Senhor, professores. Paz do Pai, Senhor. Senhor. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.